Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde ou boa noite, né? Nós vamos começar, né, as aulas da integração e discipulado. A aula que nós vamos ministrar hoje é a aula número 1, conhecendo a salvação. Que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você só tem, né, a vida eterna. A pessoa só, né, passa daqui para a eternidade a viver uma vida com Deus a partir do momento em que você realmente se converte, né, e é religado a Deus. E essa promessa se estende a todas as pessoas. Eu acho incrível isso, né? A gente vê assim na sociedade como as pessoas elas discriminam umas às outras pela aparência, né? E como diz lá no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, Aliança, não farás acepção de pessoas. Vale até hoje, obviamente. E você vê isso em Deus, o próprio Deus. Ele enviou seu Filho para salvar todas as pessoas, né? E quantas diversidade de pessoas, né? Porque as pessoas elas foram criadas a partir de Adão e foram se espalhando por esse mundo afora aí, cada uma, né, de acordo com a geografia, o local onde se encontravam, acabaram tomando uns aspectos, né, diferentes da outra, cor, tipo de cabelo, né, e foram mudando em si a sua genética, transformadas também, acredito, até pelo ambiente. E independentemente, Deus enviou seu Filho para salvar todos. Essa questão da discriminação, infelizmente, ainda ocorre no nosso meio, mas a todos. A salvação, ela compreende a todos, né? Africanos, europeus, é, na Ásia, África, todos, né? América Latina, América do Norte, todos foram. Jesus, ele foi enviado para que todas as pessoas no mundo inteiro, essas pessoas fossem alcançadas. Eu achei isso maravilhoso, lindo, né? Muito bom quando você vê pessoas coreanos, você vê chineses, você vê japoneses, você vê africano, você vê europeus, pessoas do mundo inteiro se curvando, né? Adorando a esse Deus aí de todo o coração. Agora nós vamos para outra questão, outro tópico, onde está falando aqui acerca das consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Deus, a gente tem que entender algo. O pecado, ele faz mal para o próprio homem, certo? O pecado não traz benefício nenhum. E esse é um dos motivos pelos quais Deus, ele não quer que a gente peque. O pecado, ele só faz mal. Para que pecar? O pecado é um ato ruim, é um ato maligno, um ato que, de certa forma, a pessoa faz e ela prejudica a si mesma, prejudica as outras pessoas. E o pecado, ele tem grandes, profundas dimensões, tá? Essa questão de certo ou errado, de que é muito discutida também, principalmente entre os filósofos, né? Ah, já tem vários estudos. Não existe essa questão de pecado, não existe essa questão de certo ou errado, de moral, de ética. Claro que existe, gente. É óbvio que existe. É questão de pacto, de aliança, de amor, de claro, claro que existe.
Nós temos que ter essa noção de que nós temos que nos polir os nossos atos, as nossas atitudes, para que a gente não venha prejudicar o outro, porque nós temos esse potencial. Temos o potencial de fazer o bem ao nosso próximo ou de fazer o mal ao nosso próximo. Ou a gente toma essa questão como uma grande seriedade em nossas vidas, ou a gente vai ficar prejudicando um ao outro e sendo prejudicados. Quer ver uma coisa? Aqui no Brasil mesmo, tem uma adagem popular que fala: achado não é roubado. Aí o que acontece? As pessoas acham uma carteira e fica com a carteira, achado não é roubado. Tá com a identidade ali da pessoa, tá com o dinheiro da pessoa ali, muitas vezes. Poxa, o dinheiro ganhou com um mau sacrifício. É justo? Será que isso é difícil de entender? Que eu tenho que devolver essa carteira, essa identidade, que não é correto? Isso é uma questão moral. Outro dia eu estava falando com um rapaz que perdeu o celular, ligou pro celular, a pessoa atendia, mas não devolveu o celular do rapaz. Eu achei uma carteira por dia, essa carteira estava com R$ 120. Eu peguei essa carteira e guardei, falei, graças a Deus, tá cheio de gente aqui. Mas veio para minha mão, achei a carteira, guardei a carteira, fiz de tudo para achar o rapaz. Busquei no Face, busquei no YouTube, busquei eu fui onde ele tava, onde ele perdeu, eu fui lá próximo e deixei meu telefone por lá, e acabou que eu não achei ele nas mídias sociais, mas ele voltou lá no lugar para ver se alguém tinha achado, e daí passaram meu telefone para ele, e ali eu devolvi a carteira. Gente, é uma satisfação, uma alegria tão grande dessas pessoas quando perde algo. Eu já perdi e ninguém me devolveu. Já perdi carteira, já perdi algumas coisas, e aqui no Brasil é bem complicado essa situação. Mas aí é onde vem a palavra de Deus para padronizar, para colocar uma ética, né? Mudar as nossas vidas e transformar realmente as pessoas de acordo com a sua palavra. Agora vamos para a questão do entendimento dessa palavra pecado. Essa palavra pecado, né, ela tem, vamos dizer, 3 origens. Primeiro, podemos falar do pecado na escrita do latim. Latim, poucas pessoas compreendem isso. O latim era a língua dos romanos, que hoje são os italianos, né? Na época de Jesus, até a época de Jesus, vamos dizer que vamos remontando esse período, os romanos falavam, né, latim, e mudou. Hoje o país se chama Itália, né? Então são os italianos, sua capital se chama Roma. Então é uma língua morta. Obviamente hoje eles falam italiano, tá? Então do latim significa peccatum, que nesse caso significa um desvio, significa um erro, significa tropeçar, cair, né? Então assim, tem vários significados. Então um desses dos principais é você cair, você tropeçar, tá? Aí você também tem, no caso, o outro significado no grego, que significa hamatia, tá? Então, aí você vai ter também o seu significado no hebraico, que significa Haat. Então, no caso de hamatia, significa errar o alvo. Você errou o alvo, tá? Hamatia, errou o alvo. Aí você vai no seu significado, né, de Haat significa errar.
Então você tem, por exemplo, como eu falei, pactum, né? Que se tropeçar, cair, pecado. Eu tropecei e eu caí. Aí você vai lá é, para o significado, né? No grego, hamatia, errar o alvo. Aí você vai na sua etimologia, no caso, no hebraico, que significa errar. Então você vê, cara, hoje o pecado é um termo, aí ficou traduzido para o nosso português, né? Para a nossa língua, para a nossa Bíblia. Segundo essas expressões ficou traduzido para nós como pecado. E é um termo então que se tornou religioso, usado somente, né, praticamente dentro dos parâmetros religiosos. Mas você vê que infelizmente ficou meio que estigmatizado e tomou um tom meio que um sentido meio que pesado mesmo, né? Então por isso que as pessoas falam, não existe pecado, você vê. E realmente existe o pecado. Existe qual é o significado? É isso, você tropeçar, né? Você errar o alvo, você errar, tá? Então esse nome ele ficou tipo estigmatizado, né? Pecado. As pessoas têm até vergonha, algumas pessoas falam vergonha, né? Até de pronunciar esse nome, porque para não ser zombada, zoada, né? Mas essa questão existe. Então o pecado ele ficou meio que essa palavra, ela ficou meio que estigmatizada. Infelizmente, ela ficou meio tá estigmatizada, mas não é uma palavra pesada. O pecado, né, às vezes, o erro que você comete, o tropeço que você dá, o alvo que você erra, pode gerar grandes e terríveis consequências. Então você tem um foco, você tem um objetivo, em tudo você tem uma maneira de você agir, ou você faz o bem ou você faz o mal, ou você faz o certo ou você faz o errado. É todo o tempo dessa forma, é todo o tempo dessa maneira. Ou você faz o bem ou você faz o mal, ou você faz o certo ou você faz o errado, tá? E aí, essa questão de você cair, de você tropeçar, a gente pode falar de várias situações, né, onde você cai, onde você tropeça, ou seja, você comete um erro involuntário, sem querer, na sua caminhada, aquela coisa toda, mas Deus, ele pode te levantar, ele vai te levantar. O que você não pode é cair e ficar prostrado, é você cair e continuar, né, cometendo aqueles mesmos erros, aqueles mesmos pecados. É você se levantar e ir para frente. Ramatia, errou o alvo, errei o alvo. Calma aí, o alvo não era esse, não era isso que Deus tem para minha vida, não era isso que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu errei o alvo, eu machuquei alguém, eu feri alguém, eu, sabe, se arrepender, voltar atrás e não praticar mais. Errou, errar, raati, no hebraico, errar. Alguns dizem que, né, a adagem popular também brasileiro, errar é humano. Agora, permanecer no erro, e muita gente comete isso, né? Erra, né? Muitas vezes a gente comete erros. São erros voluntários e involuntários, né? Os erros voluntários são aqueles que a gente faz muitas vezes até premeditadamente. Agora, os erros involuntários é aquele que a gente cometeu erro por inocência, né? Cometeu erros, muitas vezes até esses erros também podem gerar seríssimas consequências, mas às vezes não é da nossa vontade, foi erros que, como já falamos, não é um erro involuntário. Mesmo assim, serve para o nosso aprendizado. Pedir perdão, mesmo erro involuntário, sim, com certeza, mostrar que gente que realmente, né, pedir perdão a Deus, não foi porque eu quis, não é as pessoas que foram, que sofreram as consequências aí desse pecado. Deixa eu ver aqui, eu tô tentando seguir aqui, tô tentando, não tenho que seguir, né, a sequência das aulas. E aí nós vamos agora para outro tópico, que é o efeito do pecado. Quais são os efeitos do pecado? Os efeitos do pecado, eles são todos ruins.
né? Os efeitos do pecado, eles vão ser sempre maléficos. Não tem um pecado que seja bom. Muitas vezes, mas tem pessoas que cometem pecado aí e tipo, o cara tá ganhando milhões. O cara tá agindo errado e tá ganhando milhões. O cara tá pecando, mas de alguma forma as pessoas, ela pode até estar se dando bem, mas as pessoas estão sendo afetadas. Então isso é um grave pecado, é um grave erro. E certamente essas pessoas, elas darão conta a Deus. Nós não podemos imaginar que é por isso que nós cremos na justiça divina. Nós não tem como, não posso acreditar que as pessoas, elas vão fazer mal às outras, vão cometer tantos erros e, e nada vai ser feito. Então, particularmente, eu acredito sim na, na justiça divina. Muitas vezes a justiça divina, como poderíamos até citar, mas não vai ter tempo aqui para a gente fazer isso, mas poderíamos até citar problemas, pessoas que cometeram graves erros, né, nas escrituras, e a consequência foi em vida, tá? Para essas pessoas. Então a gente poderíamos até citar esses exemplos, como no caso de Davi, por exemplo, tá? Mas Eli também sofreu algumas coisas assim, passou por causa do seu pecado, do seu erro, tá? No caso aí de Eli, foi um erro de negligência quanto aí os seus filhos, tá? Mas, então, essas consequências. E quais são os efeitos do pecado? Primeiro, o pecado, gente, ele vai afetar a sua área física, ele vai afetar a sua área mental, ela vai afetar a sua área emocional, ela vai afetar também a sua área moral. Ou seja, o pecado, ele afeta a área física, no caso o corpo do homem, ela vai afetar a área mental, o cérebro do homem, ela vai afetar também a área física, a área mental, a área emocional, e ela vai afetar também principalmente a área moral e a área espiritual. Então, na área física a gente podemos falar aí de várias doenças, né? O pecado, ela gera doenças. Você vê, por exemplo, tem várias doenças aí que podemos citar relacionadas à área sexual. Tem várias doenças aí que vai afetar, né, o corpo físico, como doenças mentais, doenças no cérebro, né? As drogas, por exemplo, como afeta aí o cérebro. Nós podemos citar aí como a área física também, a natureza, né? A natureza está todo sendo afetada aí pelo pecado, pela ganância do homem, destruindo predeiras, destruindo areais, mexendo nos cursos dos rios. Então tem várias áreas aí que está sendo afetada pelo pecado do homem, na área física. Aí você vai ver na área moral, o homem, né, ele está cada vez mais devasso. A devassidão, ela tomou conta infelizmente, desse planeta. E a devassidão, ela tem gerado aí uma série de consequências desastrosas para o homem, né, e para a sociedade. E na área espiritual, o pecado, ele acaba, né, se afastando do homem de Deus. Cada vez que o homem, ele é desligado de Deus, e cada vez que o homem, ele se desliga de Deus, a tendência dele é ele se envolver cada vez mais com o pecado. A consequência do pecado na área espiritual é a morte espiritual do homem. O homem está espiritualmente morto. A Bíblia, é importante entender isso aqui. A Bíblia, ela considera todas as pessoas que não estão conectadas com Deus, considera essas pessoas espiritualmente mortas, tá? Essa é uma realidade que realmente a gente tem que falar como está escrito, como que está falando, tá? A Bíblia Sagrada, como ensina a Bíblia Sagrada. Então as pessoas que elas estão afastadas de Deus, estão desconectadas de Deus, essas pessoas elas estão espiritualmente mortas.
Agora, como eu posso me justificar? Como que eu posso me justificar? A palavra de Deus diz que a justificação, ela vem por Jesus Cristo. É simples assim, é simples para Deus. Ele já pagou, né? Jesus Cristo já morreu ali na cruz, né? Ressuscitou ao terceiro dia para isso. Essa é a grande função, gente. É interessante você notar que qual era o objetivo final de Deus, né? Daquela questão de Jesus Cristo ali na morte do Calvário. Mas por que tudo isso? Por que a morte? Porque, gente, o plano é muito mais do que, sabe, é justificação. A justificação, ela é de graça. Ele justifica você. É simples assim. Se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo, você vê que o que ele faz? Qual era o plano principal? Era atrair todos a Deus. Era religar o homem a Deus. Esse era o grande objetivo de Jesus. Era o grande objetivo de Jesus. Era alcançar toda a humanidade, sabe? Toda a humanidade, ela pode ser alcançada, foi alcançada por Jesus. Milhões ou bilhões de pessoas no mundo inteiro, hoje cristã. Todas as pessoas foram alcançadas por Jesus. Então, o grande plano mesmo, né, de Deus é justamente religar a humanidade ao seu Criador. E foi isso que foi feito, né, que é feito a partir, esse é feito do sacrifício de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Então ele veio para isso. Segundo a etimologia também, a palavra religião, né, ela vem aí do grego, não, do latim, religare, que também que significa isso, né? Significa que você, a partir de Jesus Cristo, você é religado a Deus. Você é religado a Deus, religado. Então, Jesus Cristo, ele veio para isso, né? Ele veio para religar todos os seres humanos, né, que estavam desconectados, ser realmente religado a Deus. Agora, o que você alcança quando você é religado e você é reconectado com Deus? O que acontece com esse elo? Você é reconectado com Deus, você se converteu, você, né, abraçou o Evangelho, você acredita em Deus, você crê em Deus. O que acontece com isso? Primeiro aspecto, você é justificado. Imagina você que estava naquela vida toda de pecado. Eu não sei, de repente você viveu uma vida de adultério, o sexo descompromissado, era uma pessoa egoísta, só queria se aproveitar das meninas, sabe? Não sei também se a mulher, cada um tem, né, as suas tendências de acordo com os seus aspectos físicos, de acordo com a sua, né, até de acordo também com a sua questão de gênero, né? Se é masculino, se é feminino, se é homem, se é mulher. Cada um também de nós temos as nossas tendências e necessidades. E muitas dessas questões de necessidades, seja lá no campo físico, seja no campo, né, social, muitas vezes nós acabamos cometendo alguns pecados, alguns erros, né, algumas falhas, errando o alvo. E aí, nós temos uma gama de pecados. Tem pessoas mesmo, por exemplo, tem pessoas que cometeram gravíssimos pecados, como homicídios, pessoas que eram, por exemplo, satanistas e tantas outras coisas ruins, ou de outras religiões, que faziam sacrifício oferecendo animais, oferecendo crianças, né? Então isso é cruel demais, gente. Então tanta gama de pecado que só Jesus. Existem pessoas que até hoje
que elas sequestram e arrancam o fígado, o coração. A gente sabe disso, né? E são coisas terríveis, cara. Por que que existe tanto sequestro de pessoas? Aqui no Brasil, então, tanto rápido, tanto sequestro de pessoas, gente, que, meu Deus, é muita crueldade. É bem capaz, né? A gente imagina que muitas dessas pessoas são para tráfico, para ser arrancados os órgãos vitais e ser vendidos. Infelizmente, infelizmente. Né? Quantas pessoas também elas são levadas para outros países aí, né? Para mulheres, principalmente, são forçadas à prostituição. Então, existem muitos pecados. Mas diante de Deus, o maior pecador, né? Ou seja, pode ser o maior pecador que existiu. Realmente houve uma confissão sincera, verdadeira, se entregou a Deus, certamente essa pessoa ela é justificada, tá? Eu estou falando de grandes pecados, grandes pecadores, mas existe vários tipos. Por exemplo, no meu caso, eu, graças a Deus, não cometi nada dessas coisas. Sempre fui uma pessoa que, como tem muitas pessoas assim, né? Lógico, na sociedade, mesmo que não é crente, elas procuram não fazer mal às outras, procuram viver uma vida de paz, de harmonia, né? Procuram até a justiça, na medida da sua compreensão, do seu entendimento. Então, cada fato é um fato, mas de qualquer jeito, todos nós somos justificados. Eu não sou melhor do que aquela pessoa, né? O meu irmão que praticava altos crimes, não sou melhor do que ninguém. Todos nós fomos justificados aí perante o nosso Deus. Outro aspecto aí que você ganha é a regeneração. Quando você se converte ao Evangelho, você se torna cristão, obviamente que outro aspecto que acontece, além da justificação, é a regeneração, né? Se eu não estou enganado, vem do latim também, ou do grego, que significa gerar outra vez. Então, regeneração, gerar outra vez. Você é regenerado, toda a sua natureza, ou seja, aquilo que você praticava na sua natureza, na sua compreensão, o seu modo de ser, né, que induzia você ao pecado, ao erro, você ganha uma nova concepção, um novo entendimento, sabe? É como se a sua natureza voltasse na essência e você conseguisse enxergar com outros olhos o mundo, porque você foi uma pessoa que foi regenerada, né? Existe até um adágio sucinto na sociedade que vai falar, ele está, né? Foi regenerado. Ele hoje é um homem regenerado, ele hoje é uma mulher regenerada, né? Houve uma mudança, né, bruta, assim, de uma forma muito benéfica na natureza dessas pessoas e elas, de uma forma tal que elas se tornaram, assim, outra pessoa. E o Evangelho, ele faz isso, mas ele faz de verdade, né? Não é no aspecto superficial, de aparência, não. Aí a gente está falando de uma regeneração de verdade, onde a pessoa realmente sente que errou, que pecou, sabe? E é uma pessoa regenerada mesmo na sua natureza e ela quer fazer o bem, ela quer fazer as coisas certas, ela quer, sabe? E a sua vida muda completamente. Então, essa é a pessoa regenerada. E outro aspecto aí da nossa, né, do nosso elo com Deus, desse novo pacto, da nossa aliança com Deus, desse nosso religamento com Deus, é justamente a questão da santificação. Nós somos santificados. Nós não somos santos, tá? Santo, nós somos chamados santos, sim, na Bíblia. Isso tudo bem, chamados santos. Mas nós estamos vivendo num processo de santificação. Então nós passamos a ter um processo de santificação. O que é santificado? Também, santificado significa tá separado, gente. Também ganhou também uma
essa questão de santo, santificação, infelizmente são termos, são nomes que estão estigmatizados, né? Estão estigmatizados, assim, de certa forma, por falta até de entendimento do seu significado real. O significado significa separado, tá? Santificação, separação. Você acaba se separando por uma questão de uma forma até natural e também espiritual, né? Porque você não tem mais o desejo de pecar, você acaba se separando de tudo aquilo que você vê que é errado, que não está em conformidade, que vai afligir o seu próximo, que é um aspecto doentio, que é ruim, você vai se separar, você não vai praticar, não vai fazer. Então é a santificação, é a separação. Por exemplo, tem coisas assim que muitas pessoas não consideram e realmente tem que considerar como um erro que pode levar os outros. Pessoas que estão viciadas em internet, viciadas em jogos de internet, e é muito complicado. Isso aí é um erro grave também, que pode levar e ter outras séries de consequências. Então a gente não pode pensar nesses tipos de... Quando a gente vai na sua etimologia, como falamos, sobre o pecado, você vai ver que é uma série de erros, né, de uma série de sentidos, que observar isso todo sentido para que a gente não venha cair nas armadilhas aí. Ah não, isso aqui não tem problema, isso aqui é fraco, isso aqui é algo que não vai ter nenhuma incidência na nossa vida espiritual. Cuidado, porque tudo que leva muito o seu tempo, demasiadamente, toma conta do seu tempo, faz você perder tempo, e sair já é um erro. A palavra de Deus, Deus falando a Josué, falou assim: medita nessa palavra, capítulo 1, Josué capítulo 1, medita nessa palavra de dia e de noite. A gente tem que investir tempo na leitura da palavra de Deus, né? Não é com coisas que vai, sabe, mexer com a nossa espiritualidade, vai roubar o nosso tempo de dedicar a Deus, de dedicar a leitura, para dedicar a essas coisas. Então temos que ter muito cuidado. Então fica aí esses aspectos, então, desse novo elo, né? Dessa aliança quando a pessoa ela faz com Jesus, que é a justificação, que é a regeneração e também a santificação. Então, desde o momento que uma pessoa se converte ao Evangelho, ela está justificada, ela foi regenerada e ela está sendo santificada, ou seja, separada. Então, gente, eu encerro essa aula, né? Essa aula de hoje, com esse aspecto aí tão importante, que vocês venham realmente ler, estudar, meditar, buscar, leia Romanos, leia a carta aos Romanos, leia as Gálatas, leia João 3,16, né, o capítulo 3 de João inteiro. Leia também a questão da graça, né, da justificação pela graça. Você vai ver lá também lá no livro de Efésios, que é muito importante. Então leia, estude, né, se aprimore, medite nesse estudo que nós acabamos de fazer. Então essa é a parte 1 dessa aula, Conhecendo a Salvação, onde a gente falou dessa questão do pecado. E aí nós vamos entrar no segundo e último tópico, que vai ser a salvação em si. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, e se Deus quiser, até a próxima. Parado, oh. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa
causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar.